Bora, menina! Estamos de volta com mais um Debaixo da Moita. O seu podcast hoje eu trago uma pessoa que está me deixando muito empolgado. Aqui eu trouxe pouca gente do esporte, mas quando trago de qualidade mesmo, porque hoje está aqui para bater um papo comigo. Antes, meu internauta, eu queria que você já fosse se inscrevendo no nosso canal, antes da gente apresentar aqui o nosso convidado. E se não se inscrever, brincadeira. Olha, se você puder se inscrever, me deixa muito feliz, muito grato, porque assim o YouTube vai entregando novas edições para você, tá bom? Vou falar agora do nosso convidado. O nosso convidado ele já teve em vários clubes profissionais e hoje está aqui no Debaixo da Moita. Vou te tirar de debaixo da moita, viu? Está aqui o Osmani Leite. Seja bem-vindo, Osmani. Obrigado, meu grande Moitinha. Saudações a todos seguidores do seu canal. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme. E as suas ordens, né? Opa, olha, a gente vai aqui falar de toda a trajetória. Lá do comecinho, quando ele ia jogar de teimoso, depois quando ele foi jogar de... Depois a gente vai falar da posição que ele jogava. Chegou em pé, jogar em pé, né? Começava a jogar a posição em pé, né? Eu tinha uma namorada que um dia perguntado para ela que posição jogava, ela respondeu, ora, em pé. É mais ou menos por aí, né? Errada ela não estava, né? Com certeza. Às vezes o pessoal jogava no chão, né? Também. Às vezes ficava na horizontal também, Pois mas é. era jogo rápido, né? Era ligeirinho, se levantava. Osmani, antes de você se apresentar, eu queria que você falasse um pouco de você, mas a gente tem vários parceiros, entre eles a gente trabalha com a Iris Bela Lingerie. E a Iris Bela Lingerie, ela, feliz de você ter vindo, mandou aqui um presente aqui para você, é um kit cueca. Se você quiser olhar, fique à vontade. Se quiser deixar para olhar mais tarde também, à sua Pronto, disposição. agradeço os proprietários, os empresários da Erandi e a Erisbela. Fátima. O Erandi esteve aqui, eu até esqueci de perguntar se o Erandi foi meu aluno, mas eu agradeço de coração a você, fiquei surpreso pelo presente e fico feliz em estar aqui com você. Muito obrigado, Erandi, a sua esposa, a toda a sua família, saúde, paz, vida longa e que você cresça cada dia mais no seu ramo de lingerie. Osmani, qual é a receita aí para a pessoa permanecer novo desse jeito aí, hein? Você tá cada dia mais jovem, rapaz. É o futebol que faz isso aí? Não. Deixar a pessoa no formal? Como é que é isso aí? Moita, eu posso até começar lá do início. Então, de antemão, já que você vai começar lá do início, eu queria que você já iniciasse se apresentando. De onde você é, filho de quem, como é que foi o começo, se foi difícil, porque às vezes quando o pai é do esporte é doido que o filho jogue. Às vezes o pai é comerciante, já quer que o filho estude ou vá trabalhar, empreender, não quer que o filho vá jogar. Como é que foi lá? Eu queria que você se apresentasse. Eu tive uma infância. Meu nome é Osmani Leite da Silva. Eu sou filho da dona Terezinha Leite da Silva. Eu vi num podcast que você é de Sobral. Você é de onde realmente? Eu sou filho de Iguatu. Qual foi o podcast lá que falou que você é de Sobral? Foi o Marquinhos Capivara. Não, devido eu ter jogado por 2 oportunidades no Guarani, eu cheguei... Que daqui a pouco a gente chega lá, né? Na história cheguei em 84 e 10 anos depois retornei em 94. Em 84 eu cheguei só. Em 94 eu fui do Fortaleza com o Marquinhos Capivara, com o Valdir e o Claudeci. Chegamos até a final, mas não conseguimos o título, né? Sim, mas assim, eu sou filho do Iguatu, com muito orgulho, tenho muito orgulho da cidade onde eu nasci, tenho grandes amigos no Iguatu. Mandar um abraço para muitos deles, não vou citar nome, porque aquele, poxa, ele lembra de mim, né? Então, um abraço para todos os meus amigos do Iguatu. Eu nasci em 1962, no dia 22 de abril. Fui uma criança como todas, né? Meu pai, na época, era inspetor de trânsito, tinha a inspetoria de trânsito, ela chegou no Iguatu, uma das primeiras cidades a ter inspetoria de trânsito, era a 23ª circunscrição de trânsito, e meu pai era inspetor, tinha o inspetor Lima, que era meu pai, tinha o inspetor Abel, que depois tornou-se meu padrinho, o inspetor Oswaldo e o inspetor Lauri. Eu acho que desses vivos só o inspetor Lauri, porque... Seu pai já é falecido também. Há 5 anos, né? Há 5 anos. Então, eu fui uma criança como todas, né? Estudei no Centro Educacional Rui Barbosa,
cenecista de Iguatu, da Senec, e meu segundo grau eu fui para Fortaleza estudar no Ari de Sá Cavalcante da Rede Farias Brito, né? Sei. Então, eu finalizei meu ensino do segundo grau na época, que hoje ensino médio, em Fortaleza. E nesse interim, eu fui menor estagiário do Banco do Nordeste, houve um concurso em 1978 para menor estagiário do Banco do Nordeste, e passaram 3. Eu, a Dolores Leal, que com certeza ela vai ouvir seu podcast, ela já é funcionária do INSS, né? E o saudoso doutor Aldovaldo Lessa, que morreu num acidente de carro. Nós passamos e trabalhamos no Banco do Nordeste como menor estagiário. Depois eu finalizei meu estudo e aí meu pai queria que eu fosse um médico, um advogado, né? Ele bate assim nessa cabecinha de nós todos. E eu pensando cá comigo, eu vou jogar futebol. Era um sonho, né? Eu despertei. Nessas alturas você já jogava como amador, já se destacava? No Centro Educacional Rui Barbosa, vou tirar o óculos, no Centro Pode ficar à Educacional Rui vontade. Barbosa tinha os jogos cenecistas, né? E eu participava de tudo dentro do Rui Barbosa. Sei. Não era uma escola particular, mas não era uma escola pública, porque a Senec, Campanha Nacional de Educandários da Comunidade, que antes era Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que ainda hoje tem, e estamos querendo resgatar as nossas turmas do passado, o Rui Barbosa, que foi fechado lá no Iguatu. Nós tínhamos competições Sei. cenecistas. Tinha o Júlia Jorge em Você Fortaleza. já se destacava desde o primeiro momento? Tinha o Carolina Sucupira. Isso, eu treinava, né? Tinha o Carolina Sucupira, aí tinha a cidade de Oroz e Coque. Tinha as fardas eram marrom, aquela cor franciscana do São Francisco, e branco. Inclusive, eu tenho fotos aqui, depois eu vou repassar para o seu filho, de quando eu era aluno, né? E eu era um bom aluno, certo? Eu era um bom aluno, mas gostava muito de esporte, né? Eu jogava bem tênis de mesa, defendia a escola. Sei. Só para contar uma coisa, meu pai gastava 1/3 do salário quando eu fui para o Farias Brito, o Ari de Sá Cavalcante. E lá, por eu defender a escola em alguns esportes, me deram uma bolsa. Olha aí. Aí eu aliviou para o meu pai, porque assim, o nome Farias Brito você pagava uma mensalidade e colocava o F. Pagava outra mensalidade e colocava o A. Aí o B. Cada mês tinha uma letra, né? O Zé Augusto Chaga foi contemporâneo nessa época, mas nós não nos conhecíamos, né? Mas ele estudou na mesma época que eu, Zé Augusto aqui. A gente sempre conversa sobre isso. E eu ganhei bolsa. E no Rui Barbosa, já criança, eu gostava. Eu jogava xadrez, eu jogava tênis de mesa, minha primeira medalha. Eu jogava futsal e jogava futebol. E tinha um time dos 11 Mirins, do Carlos Danta, que hoje mora em Teresina. Eu fui atleta dos 11 Mirins, que tem foto aqui para mostrar, né? E foi uma geração de bons jogadores. Inclusive, desses 11 Mirins, saiu Cláudio, que foi zagueiro do Ceará, Nicodemos, que foi atleta profissional, Gera, que jogou sumol, seleção brasileira de futsal, Sérgio Papilim, que foi diretor de futebol de Fortaleza, que hoje está no Remo. Todos eles foram atletas dos 11 Mirins, da cidade de Iguatu. Isso, com categorias diferentes, que tinha o infantil, o infanto juvenil, o infantil e o juvenil. Entendi. Que era pré-mirim, mirim. Tinha uns nomes diferentes, né? Que hoje é sub-12, sub-13, sub-15, entendeu? Mas na época tinha essa nomenclatura. Isso. Era primeiro, segundo grau, agora isso. Eu não sei o nome hoje Eu participei do último ano de admissão. Quando eu vou aprendendo, a negada muda de novo. Professor, o que é admissão? Você, para acessar a quinta série, você tinha que passar
numa prova de admissão. Pois é, Era já um ouvi livro falar. dessa grossura. Já ouvi falar disso aí. Que tinha todas as disciplinas. Era uma seleção como se fosse um vestibular. Isso. Então, muita gente desistia de estudar na quarta série, Moita. Era, né? Por quê? Era difícil, né? Então, eu passei no último ano, aí acabou a admissão. E a gente ia até o 8º. Era ano, foi para a série, voltou para ano de novo, que é até o 9º ano, agora novamente. E as nomenclaturas mudam, né? Que era 2º grau, hoje ensino médio. Então, Moita, dando sequência à condição do futebol, eu fui para a recuperação em Fortaleza. Meu pai ficou chateado, porque ele não sabia que eu era atleta. Por que você foi para a recuperação? Porque estava dando preferência ao esporte. Que é uma das coisas que eu falo para os meus alunos: estudem. Porque muito. Me emocionei um pouco. Fique à vontade. De coração, eu fico olhando meus alunos hoje, um potencial para pintura, mecânica, construção, mas não dão valor. A gente quer que ele... quero ser jogador. É difícil, eu não incentivei meus filhos, por quê? Porque eles... Eu queria algo assim, você fica muito dolorido. Eu não tive aniversário. O Thiago, todo o aniversário do meu filho mais velho, eu não podia participar, porque eu estava concentrado. Aí papai sai do Iguatu, né? E vai a Fortaleza e descobre que eu estou jogando no Centro Esportivo União do Conjunto Ceará. Rapaz, aí o bicho pegou, né? Esse ainda no tempo do colégio. No Farias Brito, né? Eu tinha bolsa para jogar pelo Farias Brito. Mas no colégio eu estudava Josvel, o soldado de chumbo, que foi atleta do Ceará, e eu vou passar para ele depois esse podcast. Ele estudava no Farias Brito e fazia parte do time comigo. E te convidou para jogar na base do Ceará. Sei. Mas a gente não fala, quando tem interesse de ser jogador, como profissional, em que time torce. E eu já era torcedor do Fortaleza. Eu não queria ir para o time adversário, né? Rapaz. Aí eu fui para o Centro Esportivo União do Nojosa. Saudoso Nojosa, que foi treinador da base da seleção cearense do Ceará, que tinha um campeonato brasileiro de seleções. E eu tenho aqui, da época das seleções, fotos que eu participei, Moita, com muito orgulho, foto da seleção cearense. Depois, de 1991, eu sou o último aqui. Dá para ver aí, Lohan? Essa foto está na Federação Cearense de Futebol. Aqui, ó, eu sou o último aqui. Tem outras aqui. Em 1991, né? Alguns jogadores já partiram dessa, mas aqui era um grande time. Porque muita gente diz, você foi bom jogador? Eu digo, bem, pelo menos seleção cearense eu fui, né? Então tinha algum mérito, né? Porque e essa foto tá lá na Federação Cearense. Inclusive, essa foto eu peguei do atual gestor, do Dr. Carmélio, né? Mauro Carmélio. Eu peguei essa foto dele. Então, velho... Aí seu pai, quando chegou lá, que viu que você estava indo, era pro futebol, se direcionando. E eu fui pro... me deu a bronca, né? Mas eu consegui concluir e retornei para o Iguatu, né? Voltei... nisso eu tinha saído do Banco do Nordeste, lógico, né? Quando eu fui para Fortaleza. Então... dei sequência, ele queria que eu fizesse vestibular e não fiz vestibular na época. Eu voltei e fiquei ajudando no escritório. Ele já trabalhava, ele acabou a inspetoria de trânsito, a circunscrição, e criaram o Detran. E ele montou um escritório de despachante e ele assumiu a delegacia. Ele foi ser agente da Polícia Civil, que era órgão do Estado, né? Aí você podia escolher o BPTran, mas ele foi para a Polícia Civil, meu pai. E eu fiquei tomando conta do escritório de emplacamento, que em 2 meu irmão é despachante no Iguatu, mais novo que eu. Sei. E nisso, Moita, naquelas coisas da vida, pensando muito o que fazer, eu fugi de casa. Numa determinada madrugada, arrumei as coisas e fui para Teresina.
onde fui acolhido pelo Esporte Clube Flamengo. Mas você já tinha esse convite ou foi na tora mesmo e chegou lá, Não, foi não. convocado? O Flamengo foi jogar em Teresina, no Iguatu. Tinha Décio Costa, depois veio Simão Teles Bacelar, que é conhecido como o Pelé do Nordeste, jogou comigo lá em Teresina. Depois de Zico, é um dos maiores artilheiros do Brasil, Simão Teles Bacelar, o Cima, o Décio Costa ainda é vivo. Eu vi o Flamengo e joguei contra o Flamengo no Iguatu e nós vencemos. E vizinho, o hotel era vizinha a casa onde eu morava. E o treinador Mormaz pediu para fazer uma ligação porque não tinha telefone lá na minha casa. Aí eu falei com meu pai aceitou. Foi o contato que eu tive em termos com o time profissional. O Flamengo estava fazendo, hoje ele está na segunda divisão do futebol piauiense, mas é o segundo time com mais títulos no Piauí. River em primeiro, segundo Flamengo. Aí ele jogou em Juazeiro, jogou em Serra Talhada, saiu fazendo uma excursão. Depois eu cheguei lá, bati na porta, o Décio Costa me acolheu e meu primeiro contrato que assinou foi meu pai, que está aqui dentro da bolsa, se você quiser, depois eu lhe mostro, da Confederação Show. Brasileira de Futebol, porque eu era menor ainda para o futebol. Assim, alguns estados no Nordeste, você não assina contrato profissional com garotos de 21 anos, menos Sei. de 21 anos. O Ceará é um. Por quê? Pode ter mudado, mas a legislação dizia que o profissional não podia servir a seleção brasileira sub-21. Uhum. Como eu tinha menos, eu só podia assinar profissionalmente se meu pai autorizasse. E foi o que aconteceu. Meu pai assinou. Então, eu fiquei 2 anos em Teresina, né? Aí tive uma tentativa frustrada em 83 no Motoclube de São Luís. Retornei para o Teresina. Quando eu voltei, o Mormaz falou que era Mas meu como treinador. foi lá em São Luís? Não, foi assim. O meu compadre, Dias Pereira, foi jogador, nós jogamos junto no Flamengo de Teresina. Sei. Fizemos uma excelente campanha, Uhum. mas nessa época o campeão foi o Alto Esporte. Não, Sei. o Tiradentes de Teresina foi, que disputou, foi quando eu conheci Zico, quando eu conheci aquele grande time do Flamengo em 82. Sei. Eu tinha acesso ao Albertão e conheci pessoalmente, né, o Zico. Todo mundo dizia que era baixinho, a gente vê na televisão, mas tal da minha altura um pouquinho mais, para você ver, né? E para a realidade do Nordeste você é alto. E outra ele coisa, mais alto ainda, né? E você olhava pro Moser, pro Marinho, era uma lapa de homem, porque, né? E Zico parecia um mascote, porque depois do Zico tinha um Tita e o Júnior, o Luvegildo, o paraibano, o Júnior, lateral esquerdo, né? Que chama Maestro Júnior, que não são baixos, mas para os outros eram, né? Então, eu conheci, eles venceram 3-0, Zico jogou 3-0, foi. Venceram o Tiradentes no Albertão. Zico jogou 15 minutos porque tinha um jogador chamado Doval só batendo nele e chegou a machucá-lo, mas dele só ele fez 3 gols em 15 minutos. Jogava muito, era o ídolo de todos daquela geração. Então eu fui emprestado para o Moto, acertei um pré-contato com um empresário chamado Zé Carlos Barca Furado, olha o nome do empresário. Rapaz, o nome já é bem sugestivo para dar errado. Mas era muito conhecido em São Luís do Maranhão. O Dias Pereira já estava lá, que era meu compadre. Aí quando eu cheguei lá, não era nada do que me prometeram, né? Eu tinha que morar numa sede, onde quase 30 homens, né? Aqueles caras bem fortes, certo? Aí eu conheci Rosclin, conheci Zé Roberto, uma turma, parecia jogadores de basquete. Se tivesse briga, velho, eu conto meus alunos como é que a gente banhava. Tinha que dizer amém lá para tudo que eles dissessem, né? Aí pensa, 30 homens banhando, eu digo, rapaz... Não é muito agradável, não. Não, aqui, terminava o treino, eu procurava um chuveiro, né? E eles, Penélope, você lembra de Penélope? Botaram logo um apelido de Penélope, sabe? Mas eu lia bem, né? Eu tinha estudo e eles não tinham muito estudo. Sei. E um dia um me pediu para eu ler uma carta para ele. Aí eu li a carta, não li o que estava na carta. Vamos supor que tivesse assim, seu filho disse daquilo, seus filhos estão passando fome. Aí eu, amado
fulano. Aí o cara disse assim, amado, ela me chamou de amado. Ela tá me esculhambando nas cartas porque eu não estou mandando dinheiro. Mas eu não queria dizer o que estava escrito, né? Porque era pejorativo. Aí eu fazia... O Osmani Lohan, ele colocou o eufemismo aí para trabalhar Aí eu fazia assim, eu digo, não, mas aqui, ó, amado fulano de tal, né? Aí ele dizia, não, ela não... Ele disse, olha aqui, lê. Aí ele não sabia ler. Aí ele, pois continua. Aí eu li a carta. Aí eu ganhei, assim, um certo... Eu ganhei uma proteção de alguns. Ninguém mexe com a Penélope. No treino. Aí, como não cumprir financeiramente os valores, eu retornei para Teresina. Certo? Então, quando eu cheguei em Teresina, eu, filho de Iguatu, não queria retornar, porque levei Cláudio, está nos assistindo, vai nos assistir, do Iguatu para jogar lá. Levei o saudoso Márcio, ponta esquerda. Levei a Chieta, que hoje é o Miller, lá em São Paulo, que foi jogador da minha época. Levei para Teresina. O Nicodemos, irmão do Márcio, que foi profissional, né? Todos esses. Quando eu cheguei em Teresina, eles já não estavam. Aí o Márcio, que é pai do Silas Ferreira, foi deputado muitos anos em Teresina, disse, olha, Osmani, tem uma proposta para você em Sobral, Guarani de Sobral. E eu... Isso na primeira vez que você ia para Guarani? Em 1984. Eu, como cearense, eu não conhecia a Zona Norte, apesar de Teresina ter conhecido muitos sobralenses. Pessoas da família Linhares falavam, eu sou galinha d'água dali de Sobral. Aí eu dizia, mas eu não conheço Sobral, eu sou do Iguatu. Eu conheço Iamuns, eu conheço Cariri. O Iamuns é aqui, aquela região de Itauá, Saboeiro, Aiuá, Barneiróis, eu conhecia. Eu conhecia a Serra do Pereiro, Ariererê, o Baixo Jaguaribe. O Cariri, eu ia demais no Cariri, mas eu não conhecia a região noroeste do estado, ou conhecida como Zona Norte. Apesar de estar na região noroeste, chamam de Zona Norte. E fui para o Guarani. Fui bem recebido pelo Teco-Teco, Dona Cinéia e Luiz Torquato, que era o presidente. Nesse tempo eles já eram do grupo lá do Guarani, o Luiz Torquato era o presidente. Foi quem me contratou. Ah, foi? Aí eu tô descendo do ônibus, na época, eu acho que era... Não sei se era Itapé-Mirim, eu acho que era Itapé-Mirim ou Salgado, não lembro. Aí eu tô descendo o ônibus e ele chega, ô garoto, eu com cabelo comprido, mangas compridas, todo tchan. Você viu algum atleta aí dentro, algum jogador de futebol? Eu digo, não, o único jogador que veio, que eu vi aí dentro sou eu. Aí eles olharam assim para mim, assim, com a cara assim de desprezo. Gastamos dinheiro errado. Eu magro, né? 68 quilos, para você ter ideia, hoje quase 90. Aí eles olharam assim para mim, né? Teco-teco um pouco mais baixo. Mas você que é Osmani? Eu digo, sou eu sim. Nisso vai chegando já Najib Marques, foi vice-campeão brasileiro pelo Fortaleza, Sobralense. Aquele time que perdeu para o Palmeiras na final, Najib Marques jogava. E Najib era mais magro e mais baixo do que eu. As pernas bem fininhas, cara. Você disse, pô, esse veio para me salvar. Aí ele chegou e disse, eles estão achando porque você é baixo, magro, mas ele não sabe que eu fui o maior jogador do estado do Ceará. Isso ele dizendo na frente do Luiz Torquato e da Cinel, Najib Marques, que era então treinador do Guarani. Então eu passei 94, 95, né? No Guarani com boas campanhas, a gente sempre entre os 4 melhores. Inclusive, nesse primeiro ano, foi a final, praticamente foi Ceará e Guarani. O Ceará campeão em 84. Nosso time era bom demais, ganhamos o hexagonal do segundo turno. E se ganha do Ceará, era campeão do segundo turno. Então foi Guarani. Em 86 casei com a professora Fábia, né? Uhum. E fomos emprestados para o ABC em Natal. Né? Eu fui emprestado e levei a minha família, a Fábia, né? E mais 2 pessoas, uma pessoa que nos acompanhou, um secretário, né? Que nos acompanhou. E essa foi o início da minha trajetória dentro do futebol. Daí surgiram outros clubes, né? Tive convite para o Botafogo da Paraíba, mas
o Guarani resolveu negociar com o Tiradentes, que o Coronel Sintra, na época, comandante do estado, da polícia do estado do Ceará, formou um baita time, que tinha o capitão Humberto Maia como presidente, Marcelo Rocha como supervisor, e tinha por trás o Coronel Sintra, que era o homem que bancava o Tiradentes. Então ele contratou um grande treinador, Newton Albuquerque, irmão do Dacildo Mourão, árbitro da FIFA. Para mim, um dos maiores árbitros do Brasil, o melhor árbitro do futebol cearense, Dacildo Mourão. Meu amigo Dacildo, um abraço, eles estão nos assistindo. E o Newton Albuquerque foi pegar eu e o Valdir em Sobral. Nós fomos para o Tiradentes, ele trouxe Salvino, um dos melhores goleiros, trouxe Adilton, ídolo do Fortaleza, Lupercínio, que jogou Botafogo do Rio e Náutico, Bira Burro, centroavante, que jogou pelo Internacional. Quer dizer, montamos um baita time, né, com o Newton Albuquerque. E fomos para a final em 88, ganhamos o turno. Primeiro turno Fortaleza ganhou, segundo turno ganhou o Tiradentes, nossa equipe, e terceiro turno ganhou o Ferroviário. O Ceará ficou fora dos 3 turnos. Mas no triangular final, nós empatamos com Fortaleza e com o Ferroviário, e o Ferroviário venceu 1-0, gol de Marcelo Veiga, contra o Fortaleza, foi o campeão. Em 1988, o Ferroviário estava na primeira divisão nessa época? Boa pergunta, Moita. Porque ele já teve várias vezes, né? O Ferroviário, inclusive o time do meu pai, e onde eu joguei também, porque assim, em 1988 foram os 3, como eu lhe falei. Fortaleza. Como é que tá o áudio aí, produção? Tá beleza aí o áudio do Osmani? Fortaleza, pronto. Ferroviário e Tiradentes. Mas o Ferroviário venceu de 1-0. Gol de Marcelo Veiga, lateral esquerdo, que veio do Santo André. Excelente jogador, bom caráter. E para o brasileiro, o Marcelo Veiga não foi emprestado. Não fizeram reempréstimo. Como o Tiradentes estava sem competição, o Vicente Monteiro, então presidente do Ferroviário, me contratou. Estava entre Ceará, para o Ceará foram Batista, Valdir, Marquinhos, do Tiradentes, e provavelmente eu. Agora, eu tinha que optar entre Ceará e Ferroviário. O Ferroviário estava na divisão de acesso, como Fortaleza e Ceará, né? E eu fui emprestado para o lugar do Marcelo Veiga. Aí eu saí de lateral direito, que é a minha posição de origem. Eu sou ambidestro, fui para a lateral esquerda, no Ferroviário. Era Baci, Djalma, Arimateia, um abraço Arimateia no Juazeiro, e eu. Eu pensei que era o café vindo aí. Não. Aí tinha Barrote, Alves e Jacinto, Mazinho Loyola, depois Teninha aqui de Tianguá, Cícero Ramalho e Beto Andrade pela esquerda. E nosso goleiro era o Zé Luiz, que foi emprestado pelo Fortaleza. Então, eu disputei o Campeonato Brasileiro de 88, divisão de acesso pelo Ferroviário, mas fomos penalizados, houve um cai-cai em Natal e o Ferroviário foi desclassificado. Por quê? Porque garfaram tanta gente que os jogadores começaram a expulsar. E você sabe que menos de 7 não se joga futebol. Verdade. Como começaram a expulsar jogador e nós vencendo e eles viraram o jogo, começaram a cair alguns jogadores, mas eu não entrei nesse cai-cai. Mas eu lembro do Alves. Caía para ganhar tempo. Não, caía para ser expulso. Ah, entendi. Porque o juiz começou, foi uma gafa caía para expulsar o outro, no caso. Não, é assim, o cai machucou. A gente com 7 contra 11. Tinha que cair alguém para não ter mais jogo. Entendi. Porque assim, ó, ele começou a expulsar jogador. Porque se saísse de campo aí acabava o jogo. Porque assim, ó, a gente tava vencendo o jogo, né? Uhum. É fato. Os jogadores do Ferroviário que estão assistindo lembram disso. A gente estava numa campanha bem, a gente ir lá jogar contra a BC e contra o América. Aí, velho, a gente vencendo o jogo, o Baci fez um gol lindo, o juiz começou a puxar e expulsar jogador.
Expulsou um, ficou 11 contra 10. Expulsou outro, ficou 11 contra 9. Quem era o juiz? Quem era? Eu nem lembro, era um juiz, não lembro. Aí expulsou outro, ficou 11 contra 8. Aí os jogadores, pô... O juiz expulsador assim, normalmente a negada lembra, não se esquece mais não. Aí, quer dizer, eu nem lembro o nome daquele juiz. Aí começou o cai-cai, porque não tinha como você vencer com 8, né? Aí eles viraram o jogo, aí o Alves foi o último a cair. Ele encerrou o jogo porque não pode jogar com número reduzido, né? Uhum. Baixou de 7, não pode, é regra. Aí ele acabou o jogo. Quer dizer, aí a CBF julgou, a Ferroviária foi desclassificada, mas a gente tinha um timaço em 88 na divisão de acesso. Nisso, quando foi no ano seguinte, sim, lembrando, Moitinha, que tinha um campeonato brasileiro de seleção, em 87 eu tinha sido convocado para a seleção cearense. Sei. Fui convocado em 87, 89 e 91. A de 91, eu tenho essa foto aqui, porque as cores da bandeira do Ceará são idênticas da bandeira do Brasil. Essa camisa verde diferencia um pouco dessa amarela, produção aí, mas é seleção cearense, né? Isso aqui foi de 89. Tá parecendo não, viu, Osmani? Aí, Hã? tá parecendo com você não. Pois aí. é, magro, né? Magro. Parecia um tamanco. Eu só não vou dizer porque... um pirulito. Um pirulito. A cabeça e o palito, né? Era muito cabeçudo, né? Quando a gente jogava no Sul. Tem que separar essas fotos aí pra produção depois. Tudo bem. Colocar na... É certo. Então, Moisés, quando foi em 89, fui emprestado para a divisão de acesso para o Fortaleza. Fomos bem, mas não fomos felizes em ascender a divisão de acesso, né? Aí no ano seguinte o Fortaleza me comprou em definitivo. Eu estava na Federação Cearense de Futebol com minha esposa, a professora Fábia, né? E a gente, para ir para o Fluminense do Rio. A gente já tinha deixado de ir para Portugal, quando eu jogava Guarani, devido o passaporte dela não ter chegado. Só o meu passaporte que eu trouxe aqui também. E eu já casado, eu não ia. Ela era menor e o pai dela não assinou o passaporte. E quando o meu chegou, eu já era casado e eu tinha que ir à Polícia Federal passar mais 6 meses para retornar o passaporte dela. Então eu deixei de ir para o Marítimo, em Ilha da Madeira, né, cidade onde nasceu Cristiano Ronaldo. Olha aí. Foi uma tristeza, né? Ela ficou muito triste na época. Eu também. Mas a gente foi pro ABC. Se você tivesse ido só, corria risco do Cristiano Ronaldo ser seu filho. Eu não incentivei muito meus filhos a jogar, velho. Era tanta assim, pancada. Eu jogava, meu número 39, muito. Eu jogava com chuteira 41 no pé e outra 39. Quem conviveu comigo, por quê? Sabe? Porque o tornozelo inchado, às vezes melhorava a dor e não entrava na chuteira 39. Aí tinha que calçar uma maior. Aí o pé de apoio, que era o esquerdo, ela sabe, a Fábia sabe que na decisão de 86 do primeiro turno pelo ABC, eu joguei com a chuteira 39 e outra 41. E joguei até o final do primeiro tempo da prorrogação. Eita. Quando acertaram o tornozelo e eu tive que sair, mas vencemos nos pênaltis o campeonato. Pois bem, aí em 90 o Fortaleza, o Zé Carlos Mota pagou o cheque, com um cheque de 100 mil, não sei se cruzado na época teve umas mudanças 100 assim mil bem... pagou, porque o Fluminense estava querendo me comprar e o Tiradentes, que era o detentor do meu passe, aumentou de 100 mil para 1 milhão. Eita. O doutor... Já para você não ir para... Não, porque o branco tinha sido vendido para a Itália. Sei. O branco. O branco é o da seleção brasileira. Isso, o branco tinha sido vendido para a Itália. E o doutor, agora me fugiu o nome, que era cearense, estava no Fluminense e trabalhava no Fluminense, disse, já temos um substituto. Então eu fui com a Fábia para a federação, quando eu soube que tinha aumentado o valor para 1 milhão. No caso, em tese, se você tivesse ido, você teria ido para substituir o branco. E teria ido para substituir, porque os dois laterais do Fluminense,
Me tornei amigo dele porque eu joguei com o irmão dele. Na época era Aldo e Branco. Aldo é irmã do Bira Burro. Do Bira que jogou Internacional, Remo, que até morreu. Tinha uma esposa médica. Né? Sempre ia na sede do Tiradentes, que era o centroavante do Tiradentes. Então, o Aldo era o lateral direito e o Branco era o lateral esquerdo. Só que o Branco foi para a Europa, se eu não me engano, para a Udine. Tava o Edinho... Não sei, posso estar enganado. Tava o Zico no Udinese, da Itália. E o Branco foi. O Parma, não lembro bem. Então, esse médico indicou meu nome. Eu lembro depois, agora na entrevista. E nós fomos, eu e a dona Fábia, para a federação e saber por que tinham mudado, né? E tinha estipulado de 100 mil para 1 milhão. Marcelo Rossi chegou, não, porque o Fluminense vai comprar você quase de graça. Nisso chega o meu amigo Zé Carlos Mota, filho do seu Joé Mota, né? Então Zé Carlos Mota chega e diz, Marcelo, 1 milhão não, mas se você deixar pelos 100 mil, ele fica no Fortaleza. Aí o Marcelo falou assim, pro Fortaleza, para você ver uma mercadoria, velho. A gente não tinha empresário, não tinha iPhone. E era o que os clubes quisessem. Muitos jogadores pararam precocemente. Por quê? Porque o passo preso era uma lei. Eu não vou nem citar, que eu não gosto de dizer palavrão, não o nome daquele bicho encardido, sabe? Mas era uma lei que escravizava o escravo, o jogador. Ainda bem que a lei Ivo Pita, a lei Pelé e a lei Zico, quando tiver no ministério, aboliu essas coisas. Mas você assinava um contrato de gaveta e ficava com o passo preso o resto da sua vida. Se o clube não quisesse, você não quisesse o que o clube... Você terminava a carreira ali. Ou você aceitava a proposta do clube, ou um clube... você era vendido pelo valor que o clube queria. Era escravizado mesmo. Então, se você não tinha um clube que pagasse o que você achava que merecia, mas o clube botou bem alto, como foi o caso do Fluminense, você ficava ali. Eu não queria mais jogar Tiradentes, 3 anos, né? Estava cansado, já tinha dado o máximo. Dentro do Tiradentes, não aguentava mais nem ir para aquele... Porque era dentro era muito bem tratado, mas era dentro da Cefap, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça, que hoje é onde funciona o Colégio Militar, ali na Antônio Bezerra com Mister Hall. Você vai entrando em Fortaleza, na Avenida Bezerra de Menezes, onde hoje é o Colégio Militar. Atrás era o campo do Tiradentes. Opa. Lá era a Cefap. Olha aí, chega no café aí, a produção aí desenrolou, viu? Tá bom, muito bem. Show de bola. Rapaz, pode ir. Pronto, valeu. Obrigado. Eu achei a xícara fria aí, já que tem café. Não, tem. Diz que tem um... Não sei se... Alguém me falou... Alguém que já veio aqui, que foi no programa de televisão, disse que lá era só para dizer o café. Aqui não, mas é café mesmo. Aqui é de verdade. Aqui é de verdade. Ela tá meio ostentando, mas não é café, né? Falar em ostentação, eu lembrei que teve um pouquinho bem caro, né? Não. Eu sigo 2 moçambicanos, rapaz, e um deles falou, não acredito que no Brasil tomam café 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia. Eu, com 28 anos, só tomei café 2 vezes na vida. Como é que pode? Mas aqui tá bem encaminhado, viu? Não, mas porque no Brasil você tem café em tudo que é canto, graças a Deus. Graças a Deus. Ele, com 28 anos, ter tomado 2 vezes café, eu fiquei triste, assim. Triste. Puxa, no planeta, né, rapaz? Ainda bem que não lhe levaram para jogar no Moçambique, né? Não. Se bem que naquela época o Moçambique era bom, não era não? Não, acho que nunca teve grande... Nunca teve... Lá nunca foi bom de turismo? Não, acho que não. Pois bem... Também não entendo. Apesar de lá ser bem próximo da ilha de Madagascar, né? Bem próximo da... bem próximo. E fala português, né? É dos países da língua portuguesa, né? Sim, aí voltando aqui... Aí voltando pro nosso futebol... O José Carlos Mota, filho do Joé Mota, que era amigo do meu pai, perguntou se o Marcelo vendia pelos 100 mil cruzado novo, não sei, para o Fortaleza.
Aí ele disse que pro Fortaleza vendia o Marcelo Rocha, que tinha uma simpatia pro Fortaleza. Aí ele pegou, foi Interessante que para você ir pro Sudeste não podia, só podia Isso. Só podia se fosse pro Inclusive a família ficou discutindo com o Marcelo Rocha lá com isso. E eu fiquei olhando o próximo passo do Zé Carlos. Ele entrou dentro da tesouraria da federação e já voltou com um contrato para eu assinar pro Fortaleza. Rapaz. Aí o Marcelo, não é assim não, ele disse, eu já fiz o depósito. Não adianta mais questionar, o depósito está lá. Ah, mas eu tinha que falar com o Humberto Maia, que o Humberto Maia, o capitão Humberto Maia, um abraço para ele, se ele estiver nos ouvindo. O coronel hoje, Humberto Maia, meu amigo no Face, eu tenho que falar com ele para saber se ele lhe vende. Eu digo, agora eu não ia para o Sul, agora não vende mais. Então fui para o Fortaleza e no primeiro ano não ascendemos à primeira divisão, ainda continuamos na segunda. Aí, mas fomos campeões cearenses em 91. Quando foi em 92, fomos bicampeões. Sim, lembrando que o time de 91 era uma máquina, eu tenho aqui o time de 91, depois eu vou daí. Vieram para compor o elenco do Fortaleza jogadores como Mirandinha, que foi o primeiro brasileiro a jogar na Europa. Mirandinha é cearense também. Pois é, também jogou na Copa do Mundo, né? Não, ele não chegou a jogar a Copa do Mundo. Copa do Mundo jogou o Josimar. Ah, o Josimar. Né? Josimar jogou, fez 2 gols na Copa do Mundo de 86. Josimar jogou Botafogo, jogou Flamengo. Foi no lugar do Leandro. Que também jogou com você, ele e o Mirandinha. Isso. Eu sou o último em pé. Isso aqui em 91, né? Uhum. O Mirandinha veio, jogou Newcastle, da Inglaterra. É o time que a Margaret Thatcher torcia, foi a dama de ferro da Inglaterra, né? Primeira-ministra, que é quem manda, é um país monárquico, né? E aquela monarquia, Mirandinha, funciona? Funciona. Como você, ele é bom também em inglês, como influência você. Eu sei que você é muito bom em inglês. É muito bom. Eu também... more or less. Fala bem. Não. Mas assim, e o Mirandinha, inclusive, recepcionava nos hotéis gringos quando a gente estava concentrado, às vezes o intérprete do hotel não estava no momento, e por 3 oportunidades em Prainha, em Aquiraz, eu vi Mirandinha à noite recepcionando pessoas gringos. Ele era humilde? Pessoa super humilde, cabeçudo. Hoje, no meu Face, tem assim, Mirandinha Newcastle. Só vai botar Mirandinha Newcastle, que aparece ele, né? Uhum. Ele é treinador, sempre o vejo em Fortaleza. O Josimar hoje mora em Roraima. Ou é Rondônia, não sei. Roraima, Boa Vista, Rondônia, Porto Velho. Eu acho que é Rondônia. Então, aqui é o time, campeão. E esse aqui... é o outro time, o bicampeão, 92. Inclusive, Moita, eu posso aqui mostrar? Pronto. Olha, eu até pedi para o Osmani trazer essa camisa, porque aí tem história, viu? É a camisa que eu tinha de bicampeão, a tia Fábia deu para o Vitor, que era um porteiro da Câmara Municipal de Sobral. Sei. A de bicampeonato. E essa já pelejaram para eu vender, eu não vendo. Uniclinic, na época, era um patrocinador, uma clínica de fisioterapia do Dr. Vano Cruz. Ele fundou um time que hoje é o Atlético Cearense. Ele vendeu a Uniclinic. E aqui a faixa de campeão de 91, bicampeão 92. Aqui dentro nós temos... Nesse tempo estava na primeira divisão, né? Em 92 nós ascendemos a primeira divisão. Show. Tanto Fortaleza como o Ceará. Então foi para a primeira divisão com você. Em 92 tem os jogos, tem lance no YouTube. E eu mostro, e aqui eu gosto, velho. Eu levava... olha que legal. Osmani. Né? Isso no estádio, você vai e tal, e muitos lembram. A câmera essa aqui tá pegando aí direitinho, tá, produção? Massa. Pois é. Então, velho, isso aqui, quando eu vou a Fortaleza, eu costumo ficar no Fortaleza. Sei. É sério, Quando eu vou com a família, ou eu fico na FETANS, que é a Federação dos Trabalhadores Municipais do Ceará, porque meu irmão tinha um apartamento lá, mas ele vendeu
problema de saúde da mulher dele, ele teve que vender. E papai, a gente tem muito parente, mas a incomodar, a gente prefere... Então, quando eu vou só, a Toninha de Iguatu, a nutricionista do Fortaleza, mais de 50 anos, inclusive a Toninha, um abraço se ela tiver, mãe do Aires, que foi jogador do Sumov, jogador, hoje ele é técnico, foi de Sumov, do Banfó, o Aires, né? E a Toninha é do Iguatu. E quando eu chego no Fortaleza, sou muito bem acolhido. O Sérgio Papelim também, um que jogou comigo na infância, era o diretor de futebol, mas ele saiu do Fortaleza e hoje está no Remo. Então, ainda hoje tem lá muitas pessoas da minha época no Fortaleza que trabalham internamente. Então, eu tenho esse acesso, né? Então, eu fiquei em 91, 92, 93... Tinha ido já em 89 emprestado. Em 94 veio eu, Marquinhos Capivara, Valdir e Claudecinho emprestado para o Guarani de Sobral. Aí, velho, foi de uma situação chata que a gente eliminou o próprio Fortaleza. Foi mesmo. O Fortaleza que você colocou na primeira divisão, você eliminou o Fortaleza. E nós éramos do Fortaleza. Pois é. Com exceção do Capivara, eu, Valdir e Claudeci éramos atletas do Fortaleza. E eu não sei se você recorda, o jogo que deu o título foi aqui. Ceará e Guarani, Barrote perdeu o pênalti pro Chico, no Junco. Sobral não cabia ninguém, metade dos ônibus da torcida do Ceará ficaram presos. Os ônibus ficaram presos na entrada, a polícia rodoviária não deixou. Era ônibus demais, ficou uma fila de ônibus ali, quase chegando em Forquilha. De torcida do Ceará, lotou o campo. Lá nós tínhamos perdido de 1-0, gol de o ponta direita, rapaz, como era o nome do ponta? Catatal, de falta. E aqui Marquinhos Capivara fez 1-0. Aí ficou os dois resultados igual, vamos para os pênaltis. Aí faz um, faz outro. O time do Guarani, uma máquina, rapaz. Sabe? Um goleiro que veio de fora, né? Aí veio o Capivara, eu, Valdir, uma máquina 94. 10 anos depois de 84, que tínhamos chegado, nós chegamos de novo. Aí o Barrote, infelizmente, um grande jogador, dos poucos amigos que tem no futebol, ele é perdeu o pênalti. Mas isso não manchou a trajetória dele, né? Porque ele, para mim, continuou sendo um dos grandes jogadores. Aí fiquei sem clima para jogar Fortaleza. Olha aí. Aí o ano de 95, eu já pensando em abandonar, né? Fui para Uruburetama com a proposta de ser treinador, preparador físico e jogador. Quem não jogasse, quem não corresse como eu dispensava ou tirava do time. Aceito. Pronto. Deixa eu... Sim, pode seguir aí que eu vou só botando aqui Apare aí a xícara aí que... Gostoso seu café. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tá bom. Porque se botar muito vai esfriar aqui. Sim, aí você estava indo para Uruburetama nesse período. Aí, em 95, fui para Uruburetama com essa função. Infelizmente, às vezes eu fico assim, eu tenho vontade de ir a Uruburetama. Nem me desculpar, é dizer os motivos. Com 3 meses, o salário atrasado, eu tinha que ir no comércio para angariar alimentos para os atletas, né? Aí a diretoria também não tinha um poder aquisitivo muito bom, uma cidade muito pequena. E voltei, né? Para Sobral, não me despedi de ninguém. Meu contrato não foi rescindido em 3 meses. Eu simplesmente, por não ter como manter minha família, eu abandonei, retornei para Sobral. Aí passei no vestibular com a tia Fábia, montei uma lanchonete, o Gol Lanche, montei uma escolinha de futebol, o Golfim,
Grêmio Osmani Leite de futebol infantil, dentro da própria faculdade. Gol era Grêmio Osmani Leite. Fim era de futebol infantil. O Gol Lanche era o melhor sanduíche da cidade, era o sanduíche do atleta. Tinha um Gol Burger, o Golaço, X-Gol, Tudo relacionado o Goleada, aí tinha um Frangol, o Frangaço, aí tinha um campeão, o bicampeão, o tricampeão, entendeu? Tudo a ver, né? Tudo a ver, só relacionado ao nome, Gol Lanche, o sanduíche do atleta. E na faculdade eu fui monitor de futebol do professor Kim, que trabalhou aqui também, grande mestre Kim. Qualquer dia eu vou trazê-lo aqui novamente à Frecheirinha. Sei. E em final de 1987 para início de 88, o Teco Teco me fez o convite para ser preparador físico. Eu, então, acadêmico, para ser preparador físico da seleção de Frecheirinha no Intermunicipal. Foi só uma correção aqui, foi 98, não foi 80. Desculpa, 1900, é tanto ano na cabeça. Tanta informação, 1900, no final de 1997, aí em 98 eu me apresentei. Isso, muito obrigado. Os números, porque vai... Foi quando eu lhe conheci. Em 1998, Moitinha, uma das primeiras pessoas que eu lhe conheci, porque você era amigo do Matos. Isso. E o Matos era meu colega na Faculdade de Educação Física. E foi atleta. O Matson dos Correios, nosso amigo Matos, foi atleta da seleção de futebol da UVA nos jogos. E eu ia para lá, eu ia para a sala, misturei sala com aula, né? Da sala de aula, né? Eu ia para lá, para a sala de aula da universidade. Às vezes eu entrava lá com o Matson, lá no CCS. No CCS, Centro de Saúde e Ciências da Saúde, que hoje tem medicina, depois foi enfermagem, hoje tem medicina. Bem entre a academia... Odontologia, né? Odontologia. Ali, inclusive desmancharam aquela piscina zona olímpica, né? Pois lá, é. né? Não, sério? Eu acho que desmancharam lá. Nossa, aquela piscina ali era piscina olímpica, era piscina que deu emprego a muita gente. Eu aprendi hidroginástica naquela piscina, inclusive quando eu fui secretário de esporte de Martinópolis, com o prefeito Dr. Zé Nilson, eu tinha mais de 30 alunas e alunos de Granja, de Uruoca, lá em Martinópolis, de alunos de hidroginástica, e eu aprendi tudo naquela piscina. Eu nadava bem, aquele nado nossozinho de cachorro, né? Uhum. Aquele nado que todo mundo nada com a cabeça de fora. Quando eu cheguei no curso de Educação Física, a tia Lígia só vai passar na minha matéria quem souber os 4 nados. Costa, peito, crawl, tudo. Eu digo, meu Deus, aprendi naquela piscina. Ainda salvei uma vida. Foi mesmo? Foi. Gilvan Azevedo, que hoje é presidente da APO aqui em Sobral. Meu amigo Gilvan Azevedo. Eu lembro daquela turma lá que estudava lá na educação física na época. Eu lembro que tinha o Rogério, lá do Camusim. Isso. Tinha... Rogério. Que Deus o tenha em bom lugar, que aquilo ali era uma persona super grata, velho. Uma pessoa fora de série. Tinha os bombeiros, Austin, Elias. O policial civil lá, o Xerez. Isso, policial civil. Tinha o Mendonça, que foi tenente, que hoje é bem coronel. A saudosa Cate Úrsula, do Coreaú. Cate Úrsula, muito bem aqui do Coreaú, justamente. O Roberto, que era filho da Conceição, não sei se era educador da Educação Física, né? E engraçado, eu ia fazer o curso de Educação Física, e quando eu chegava lá, chegava um carro de Frecheirinha, que eu não tinha. Aí chegava a dona Antoninha Pereira, da de Pérola, Conceição, a Silvia, a esposa do nosso amigo Carleone, né? Às vezes eu vi o Carleone lá esperando por ela, o enfermeiro... o Alessandro. O Alessandro, ia dizer doutor Alessandro, mas é doutor. Doutor. O Alessandro. Depois a doutora Hortensinha. Sim.
Todos eles no mesmo período, porque você entra e vai passando várias turmas, se forma. Galera, já nós voltamos para o futebol de novo. É porque é sempre muito bom relembrar esses momentos, porque certeza. assim, é incrível, como a gente tá falando aqui, eu voltei àquele tempo. Eu lembro dos apelidos, inclusive tinha a Scarlett, o Mads chamava. Tinha um bordão, a Scarlett, o mundo é uma bola cor-de-rosa, tinha, né? Eu vou contar uma aqui do propósito. Só relembrar aqui do apelido do Roberto, o Mads chamava ele de Guabiru. Não, mas olha, o Márcio tinha 3 irmãos. Tinha não, tem. São meus amigos, o Tenego, o Mité. Tenego e Mité, e tem outro que eu esqueci, o Márcio conhece. O Tenego foi grande jogador, hoje ele é da... É Tenego ou é Mité? Não, Tenego. Eu já era policial civil da mesma turma aqui do meu amigo aqui de Freixeirinha, rodoviária. Sei, Polícia do rodoviária. Regilânio. Não, da Polícia Rodoviária. Do Júlio. Do esposo do fórum. Então, o esposo da oficial de justiça é o Júlio. Pronto, Júlio. o pastor Júlio. Júlio. O pastor Júlio, eu ia concorrer para presidente tô agora a idade, esquecendo os nomes. Que é isso, rapaz? Você tá um jovem, rapaz. Tá 63 anos. É um pichote. É. Eu ainda. Quando a com- gente era menino, os caras de 63 anos, os senhores de 63 anos, eram pessoas que a gente olhava assim, realmente eram idosas. Era pessoa que você olhava assim, é um velhinho. Não era. Lá nos anos 80 a gente olhava. Hoje não, hoje você vê um monte de garotão aí de 63 anos. Pois bem, aí eu ia concorrer Cara tudo jovem, correndo e tudo. o diretório central dos estudantes, o DCE, lembrei, com o Júlio. E eu conheci a família do Júlio, Caio. Quando eu cheguei para concorrer, né, fazendo campanha, eu entro na sala que o Júlio tá. Você que é meu adversário? Eu olhei assim para ele, sou. Então pronto, tira a chave, eu vou votar em você. Votei nele. Olha aí. E o Márcio era engraçado. O Tenego, eu lembrei agora que eu ia contar. O Márcio ia todo jogo, mas o Kim não botava. Kim, bota o Márcio, o cara vem comigo, lá de Freixeirinha. Aí o Tenego disse, não, professor, o Márcio é o jogador arroz. E eu não sabia. E passou, né? Aí um dia eu digo, Tenego, vem cá. Por que tu chama o Márcio de arroz? Professor, o arroz só serve para acompanhar. Márcio, é brincadeira, mas é verdade, né? Jogador arroz, né? Rapaz, eu nunca esqueci. E porque você falou na Scarlett, né? No Roger Ri, né? O Roger Ri chegava, nossa, a quadrilha não tinha quem fizesse igual a ele, né? O Luciano mesmo, da funerária. Eu não sabia que ele tinha falecido, não, Rogério, viu? Você falou aqui que ele faleceu. Faleceu num acidente de moto. Foi, eu não sabia. Porque assim, a gente quando vai assinar contrato profissional, você não pode usar moto no futebol. Uhum. Eu, na idade que eu tenho e acompanho o futebol, desde que eu me entendo por gente, quando chegou as primeiras televisões no Iguatu, papai comprou uma. Colorado RQ. As pernas dessa altura aqui, 4. Aí botava em frente uma tela azul, porque ela era preta e branca, uma tela para dizer que estava colorida, né? Aí nessa época tinha simplesmente Maria. Nesse tempo ter televisão em casa era como ter Land Rover hoje, né? Irmão Coragem, assisti a Copa de 70 nessa TV Colorado RQ. Aí todo mundo, meus amigos iam para lá, esquentou o tubo, desliga um pouco, né? Aí todos assistiam os jogos. Então, desde essa época que... Era praticamente o Antônio Hermílio de Moraes lá do Iguatu, o seu pai, nessa época. Não, tinha uma senhora chamada... É status demais o cara ter televisão em casa, pra assistir a Copa de 70, nem o Pelé... Não, o Pelé já jogava, né? Foi tricampeão, o Pelé veio em 58, 62 e 70. Foi. Porque no filme, antes, ele assistindo ainda no estado dele, ainda sem ter televisão, mas o pai dele assistindo no rádio. O pior não foi isso, aí. O pior foi um jogo que eu não sei se foi contra... Eu acho que foi contra a Inglaterra, o Brasil venceu de 1-0, papai foi subir para ajeitar a antena lá, a gente só viu uma pancada, pá! Quase mata a gente lá embaixo, caiu lá de cima da casa, quebrou o caibo hip, ele pá!
não se feriu, foi Deus. Né? Graças a Deus, né? E foi um dos jogos mais difíceis da Copa do Mundo. A gente assistia aquilo sem saber bem o que era, mas a gente vibrava com eles, Aham, papai, Lauri, os amigos, tudo ali, e as sim. crianças no meio. Osmani, agora vamos trazer novamente o assunto para o futebol com o Osmani jogando. Aí nós O estava Teco me pronto, chamou e eu vim pronto. para Frecheirinha. É, final Aqui do não no- mais para jogar. Não, aí eu já estava na faculdade, já tinha minha lanchonete em Sobral, eu tinha o meu filho Tiago, né? O Uhum. mais velho, são 11 anos de diferença pro Técio. E aí, quando o Tessinho nasceu, que hoje é professor também aqui com a gente, bons meninos, graças a Deus, a mãe criou muito bem, porque o pai muito ausente. Como eu lhe falei, ninguém tinha aniversário. Futebol, ele traz É, esse, talvez até problema, né? Graças a Deus que olha, não afetou na criação dos filhos, né? a Mas impressão que se tem é que o jogador de futebol profissional, ele leva a vida do Neymar. Não. O Neymar ganhou muito dinheiro, mas um mau exemplo no futebol. O jogador ele tem que cuidar do corpo, ele tem que se cuidar, tem que dormir cedo, não pode estar em noitada, né? Então, aquela vida de luxo, aquela vida pregressa, aquela vida de noitada, muitos jogadores bons fizeram isso, mas não é aconselhável para um jogador. então você, por causa disso, você vê o Neymar como um mau exemplo para um bom jogador. Assim, ó, eu acho que você lembra quando ele estava no Santos, que o treinador, para mim, um dos grandes treinadores do Brasil, hoje, o técnico da seleção brasileira, ele tentou substituir Neymar no Santos e ele disse que não saía. Ele simplesmente, ele e o Ganso ainda parece que chegou para ele, parece não, chegou para ele e falou que o treinador, eu não saio, e não saiu. Não pode acontecer isso no futebol. Por melhor que você seja, por maior que você pode lá no vestiário dizer o treinador que não quer ficar na reserva, mas ali para todo mundo é um desrespeito. É um desrespeito. Teve treinador que chegou para mim, Osmani, você vai lá para a lateral esquerda hoje. Eu cheguei, hoje eu não vou para a lateral esquerda, Isso fora de campo. no vestiário. É. Mas você é ambidestro, você pode, eu não tenho outro. Ele me convenceu, eu ia. Mas dentro do campo, Tava você lá jogando. para cumprir as ordens. Né? Osmani, vá pro gol. Aconteceu uma partida no Arruda, Fortaleza, nós perdemos. Nós ganhamos 5 partidas seguidas do Santa Cruz em 1992. Não, empatamos e ganhamos 4, quando nós subimos, do próprio Santa Cruz. Santa Cruz tinha um baita time, Menage, um monte de jogadores bons. Aí no Arruda foi expulso, substituir todos os jogadores, nós, que eram 3, e foi expulso nosso goleiro, Pádua. Foi expulso. O reserva não podia entrar. Vai pro gol, Osmani. Eu tomei foi um susto. Eu pulei lá onde eu tava, é tu, Osmani. Eu pulei, não alcancei na trave, né? Eu pulo, já cansado. Aí o Hélio Carrasco, nosso centroavante, disse, eu vou pro gol. Aí foi pro gol o Hélio, que era mais alto. Uhum. Ainda tomou um gol. Olha aí. Perdemos o jogo com um jogador a menos e o goleiro sem ser. Mas nesse jogo, nós ganhamos, nesse ano, 92, pode botar no YouTube, tem. Fortaleza e Santa Cruz, 1992. Foi peia direto. Remo. Tem no YouTube, Fortaleza 5-1, goleiro Paulo Vitor, do Fluminense. Foi uma campanha impecável em 92. Então, velho, uma trajetória boa, às vezes eu tô num lugar. Você que é o Osmani que jogou futebol? Sou. Mas aí eu não gosto muito da resenha. Uhum. Assim, com você não, eu tô aqui bem aberto. Por quê? Eu fui um cara dedicado à minha família e aos meus filhos, quando eu tinha tempo. E eu chego em Fortaleza hoje, vou a uma praia, vou a um clube, aí estão lá, aquela roda que chega às 7 horas da manhã, quer sair 2 horas, 3 horas da madrugada. Eu não fico. Para beber, só para beber, né? Você tomar uma de leve, mas para encher a cara. Você tem ideia, meus filhos nunca me viram de porre,
tomar ali com os amigos socialmente e tal. Você sabe, eu sou ex-fumante. Sim. Há 15 anos, devido a uma aluna, a Darinha, uma aluna minha, eu posso falar, porque ela sabe disso, hoje uma senhora, ela chegou perto de mim e disse, professor, você está fedendo. Que é isso, Darinha? Tá fedendo o que? A sarro. Cigarro. Eu nem tinha fumado no dia. E uma aluna dizer isso para um professor, eu cheguei em casa e fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia era feriado, dia de Nossa Senhora da Nossa Padroeira, Nossa Senhora Saúde. Aparecida. A padroeira do Brasil. Era né? 11 e 12 de novembro. Pedi a ela para não fumar mais, que era mais exemplo meus alunos. Velho, nunca mais botei um cigarro na boca, graças a Deus. E com um mês cheguei no meu guarda-roupa, quando abri, notei o quanto fedia. Mau cheiro. Peguei as roupas, dei um bocado. Graças a Deus, meus filhos não fumam. Né? E a gente tem que vivenciar para dar um exemplo. Sim. Deus salva os puros, lógico, mas ele vai também atrás das ovelhas perdidas, né? Com certeza. Osmani, só voltando aqui já para a Frecheirinha, porque quando o Teco Teco lhe trouxe para cá, eu lembro que o esporte teve... O esporte não vou nem falar do esporte, porque o esporte é bem amplo, né? Talvez hoje o esporte está mais ativo do que nunca na Frecheirinha. Mas o futebol, eu lembro que no tempo do Van Dijk, com todo... Assim, eu não sei as outras épocas, mas do meu entendimento para cá, eu via o futebol como o queridinho, assim, da administração do Van Dijk. Ou eu estou enganado com isso? Olha, dá saudade. Quando eu cheguei aqui, de que eu posso falar aqui de várias pessoas. Olha, esse cidadão aqui, a esposa dele, era porque ele já se foi, está no céu, o seu Van Dijk, que era na escolinha distribuindo pares de chuteira. Anota aí, produção. Van Dijk, custódio. Eu vim na época da dona Jancila, era o marinheiro, cunhado dele, fez um convite, Teco me trouxe, seu Van Dijk. Depois, eu vim trabalhar com esse cidadão que foi me buscar em Martinópolis. Lá com o Zé Nilson. Chegou em Martinópolis e cumpriu o que prometeu, um dos grandes amigos, Léo Ciro. E tive apoio dessas pessoas aqui quando eu cheguei. Esse aqui é José Leomar, tinha um programa de rádio, que você lembra muito bem. Nós trabalhava junto na época. Pronto, Zé Leomar. Essas fotos eu guardo com muita recordação. Esse aqui, Luizinho da Loja. As pessoas que me ajudaram, isso era a entrega do troféu Visão do Esporte. Luizinho, seu Luizinho da Loja. Esse aqui, o Manuelzinho Penanduba. As pessoas que sempre, quando a gente precisava na época, estavam dispostas a nos ajudar. Aqui, o Chico Tibúrcio, com o atleta Franquinon. Rapaz, o Franquinon aí, que é atleta, eu sei que o Franquinon joga muito, mas o Franquinon tava cansado, viu, com a característica, né? Aqui o Ayrton Costa também, Ayrton outro que chegou na nossa cidade e deu muita força ao nosso esporte. Aqui o Kim, meu amigo Kim, que o Ceará dele está na primeira divisão, graças a Deus, que ele dizia... Falava que as camisas do Fortaleza estavam R$5 a dúzia lá no Aprazível, quando o Fortaleza estava na Série C. Que sucesso, viu? Um abraço, meu amigo. E aqui, velho, outro também que foi prefeito por 2 vezes. Eu tenho certeza que o esporte ajudou muito ele. Né? Uhum. Aí as pessoas vão dizer se retribuiu ou não a confiança, né? E aqui o Cid Gomes, que recebeu também o troféu Visão do Esporte, que não pôde vir, eu tive que entregar lá. Na época era o atual prefeito de Sobral. E uma pessoa que eu conheci, não politicamente, foi o Ferreira Gomes, né? Quando eu cheguei, o seu Alman Carneiro, pai, morava vizinha à casa da professora Fábia, minha mulher, né? E eles eram frequentadores, Ciro, Cido, Lúcio, Ivo, eram amigos da professora Fábia desde a infância, né? Uhum. E
foram pessoas... Se eu esqueci algum nome aqui em Frecheirinha, né? Porque agora mesmo a professora Marinha doou bola para a nossa escola, né? Vocês me desculpem, eu soube também que o professor, que o Aurélio, vereador, fez umas doações para a nossa escola nessa semana. Então, tem pessoas que ajudam o esporte de Frecheirinha há muito tempo. E não esquecendo aqui, que eu procurei a foto e não achei, do saudoso Joaci Melo, né? Joaquim Joaci Melo, o marinheiro. Não, é Joaci Júnior, não é não? Melo não, Júnior, que tá aqui a foto. É eu, Paulo Joaquim, Rildo, Dacildo Mourão, o saudoso Chico Negro e o saudoso... Joaci Júnior. Obrigado. Obrigado. Tá aqui. São fotos que a gente guarda com carinho, tá no meu acervo. E no dia que eu lançar meu livro, tem um livro aí, velho. Né? Coisa boa. Pra lançar, tá convidado para lançar aqui no podcast. E dentro dele vem poesias daquelas, sabe? Você sabia que em 1900 e agora eu vou acertar o ano para não me enganar. Né? Pronto. Você sabia que em 1986 eu fiz um hino que hoje era para ser o hino do Guarani, tentaram mudar, não sabia? Não sabia. Em 1986 a letra é minha e a música é minha. Só que o Zé William tentou, a Agitadores do Som, ainda foi música de carnaval, mas ela é assim, Bontinha, vê se eu lembro. Ó. Sou do Cacique do Vale, descendente da tribo Tupi, todo o Brasil já conhece a garra do meu Guarani. Bonito, sou da Princesa do Norte, a minha cidade natal. Sou Guarani até a morte. Ah, como amo Sobral. Sou do preto e vermelho. Sou da terra do Rei Sol. Sou um índio guerreiro, fosse garra no futebol. Não temo nada na vida, nem peixe, leão ou vovô. Das coisas mais preferidas é torcer Guarani com muito amor. De todos os lugares vem gente e agora eu também quero ir. Quero a torcida bem quente aplaudindo o nosso honroso Guarani. Muito massa, 1986. Show de bola, viu? Aí eu fiz e dei para um amigo que era dono de uma banda. Meu Deus, rapaz, que pode? E ele tentou, não gravou, negócio de direitos autorais, eu digo, pois fica onde tá, deixa aqui minha letrinha, né? Mas tem na internet, porque o hino do Guarani é desse tamanhozinho, né? Guarani, seu nome é uma glória, Guarani não sei o que de vitória, Guarani na luta és uns fortes, é um orgulho da Princesa do Norte, pronto. Só um refrão, praticamente. Praticamente, eu fiz. E também, Moitinha, eu fiz para a escolinha quando eu cheguei, porque eu lhe falei, eu tinha um golfinho, Grêmio Osmani Leite, futebol infantil, e fiz o Gol Lanche. Eu fiz também para a escolinha daqui, que eu fui coordenador, foi o professor Kim, né? Aí trabalhava o Cisé, o Iá, o Carivaldo, né? Dentre outros. E eu fiz um hinozinho para a escolinha, que muitos alunos aprenderam, que era assim. Posso? Sim, pode. Por favor. Nós somos nota 10 na escola. Trocamos o arco e flecha pela bola. A nossa escolinha é de primeira. Jogamos futebol à brasileira. Com garbo, entusiasmo e muito brio, nós vamos dar um show pelo Brasil. Por amor à terra e ao nosso chão, jogamos para sermos campeão. Porque na época o governo era amor à terra. Aí a letra ficava mais ou menos assim, eu canto ruim, mas nós somos nota 10 na escola, trocamos arco e flecha pela bola. A nossa escolinha é de primeira, jogamos futebol à brasileira. Com garbo, entusiasmo e muito brio, nós vamos dar um show pelo Brasil. Por amor à terra e ao nosso chão, jogamos para sermos campeão. Aí queriam que eu botasse o campeão no plural, aí eu digo, não, vou botar no singular, porque é uma conotação bem diferente, mas essa era o hino da escolinha quando eu cheguei. E alguns atletas aprenderam, crianças, hoje são pais aí. Hoje, inclusive, tem alunos dessa época aí que estão já. Inclusive, tem o Célio Filho que está jogando em Malta, né? Na Europa, né? Malta é Europa ou é Ásia? É Europa, né? Malta é uma ilha entre a Europa ali, o fim da Itália e a África.
ela não disputa torneio europeu nem torneio africano. Ela disputa só competição da Liga de Malta. É uma ilha em torno de 800 mil habitantes, não chega a ter 1 milhão de habitantes, mas é uma ilha livre, é uma ilha livre. Eu não sei também se pertenceu à Itália ou se é algum país da África, mas ela fica praticamente entre os dois continentes, o europeu e o africano. E o Célio Filho estava num time que ele era destaque e o time era ruim. O time perdeu de 4-0. 4-0, mas Célio Filho defendeu 3 pênaltis. Muito, viu? Aí você diz, o goleiro, agora ele está num time melhor. Não sei dizer os nomes, porque os nomes são esquisitos. Mas ele continua lá. Inclusive o irmão dele, que é professor, aqui o professor Itamário, um abraço, professor Itamário, ele me falou que ele tinha mudado de clube, para um clube melhor, né? E a gente só deseja sucesso, né, velho? Porque o Célio Filho era aquele menino de ouro nas categorias de base do Fortaleza. A Toninha de Osmania, esse menino é muito bom. O Aleph, que foi para a China, era reserva dele. O Aleph chegou a jogar Libertadores. O que aconteceu? Num jogo, dentro do Alcides Santos, chovendo, o Horizonte ganhou do Fortaleza. E parece que ele falhou num dos gols. Aí, hoje, talvez, provavelmente, ele fosse o goleiro titular do Fortaleza. Mas nas categorias de base, uns ascendem, outros não. É isso que o futebol é ingrato. Ele me falou aqui, o Célio Filho, que o complicado do goleiro é porque, por exemplo, se você joga em outra posição, às vezes precisa de mais de um goleiro. Para você entrar, precisa tirar alguém. Então, quando você chega num time, as pessoas já ficam querendo lhe tirar de tempo, porque sabe que provavelmente ou você vai voltar, ou você vai sair, ou então aquele que já estava vai... Olha, o goleiro, hoje ele não é mais discriminado. O goleiro, no time de futebol, era o porteiro de aniversário. Ó. E era. É aquelas brincadeiras. Isso é os elogios. Aham. Porque tem uns pejorativos. O doido do time, quem é? É o goleiro. Assim, a gente sabe que é os... Claro não, que não é... A gente sabe que é aquela doido. brincadeira. Não brincadeira. tem. Quem é... Eu não vou nem citar. Você Falar sabe. nisso, eu vou mandar um abraço para um dos maiores goleiros, claro que tem muitos outros, mas o Fernando. Ah, o Fernando. É do Piripiri, é o Fernando Terezinha. Rapaz, eu não sei de onde o Fernando é, velho. Mas que é um dos melhores goleiros que eu vi na minha vida. Eu não sei de onde o Fernando é, mas eu vou lhe falar assim, ó. Então, o goleiro era o porteiro dos aniversários, pessoal. Por quê? O cara tá lá, todo mundo se divertindo, ele tá no portão. O cara crachá. Então, você, por exemplo, gol. Pode filmar no goleiro que o coitado tá lá assim, ó. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Quando ele faz um gol de pênalti ou ele defende, corre todo mundo numa decisão por pênalti. Mas já tem ido embora metade da torcida, a outra fica toda de costas para não ver, sabe? Aí o que toma o gol é desprezado. Todo mundo só assim, não defendeu um pênalti. E os outros aí correm todo mundo para cima. Então o goleiro é aquele último a compartilhar das coisas, sabe? A opinião. E são 3, geralmente são 3 goleiros. E tem que ser muito unido. Nenhum pode boicotar o outro, sabe? E os treinamentos são à parte, né? Sei. Olha, se eu caísse a metade do que eu vi meus goleiros cair, eu acho que eu nem andava. Moitinha, pra cá, de costa, bate na testa, bate no rosto, bate na região do baixo agrião, sabe? Aí fica... porque às vezes vem 2, 3 bolas rápidas, aí, pum, aí o cara fica lá, aí, sabe, vem, papai diz assim, meu filho, que é aquele espaço que fica, que vocês ficam bom na hora, pai? Ninguém fica bom na hora. Aquilo é uma água bem gelada, um gelol, um benguê, um bálsamo em spray e ameniza. Às vezes você chega em casa, olha, vou contar um fato que aconteceu. Fortaleza e Ceará, entrou um torcedor para agredir o senhor Joaquim Gregório. Uhum. Ainda deu uma voadora. O torcedor correu para o meu lado e eu saí correndo atrás do torcedor, né? Ele agrediu a Castelão.
O Ceará tinha um centroavante chamado Munga. Tinha chegado, eu não conhecia, ganhando 2-0. Tá no YouTube. Aí eu corro atrás do torcedor, o torcedor corre atrás, o Munga corre atrás de mim e eu não vi. Quando eu pego o torcedor, o Munga dá uma voadora nas minhas costas. Pá! Aqui. Aí eu caio por cima do torcedor. O Munga. Sei. Porque eu não conhecia esse Munga. Na saída eu vi de perto assim, ele veio me pedir desculpa. Os braços eram da grossura das minhas pernas. Oh. A tia Fábia passou a noite todinha. Eu saí com a moçada, passando o gelo. A chuteira todinha nas minhas costas. Eu olhava no vidro aqui, a marca da chuteira nas minhas costas, sabe? Aqueles calos de sangue. Aqui atrás. Aí a camisa encostada. Ai, meu Deus, foi. E para finalizar, o policial que veio apartando a briga, quando eu vou me levantando, vai dar uma porrada no torcedor, o torcedor se esquiva, tum, na minha cara. E eu pensei que era uma borracha, era uma madeira. Era, né? Eita, nós. Depois, e antes da briga terminar, eu olho, tá o Valdir, a polícia. O Valdir entrou na confusão sem camisa e eles acharam que era torcedor. Pau no Valdir. Que Deus o tenha. Rapaz, mas que loucura. Acontece cada coisa, né, Osmani? Tem muitas coisas dentro do futebol. Por trás é um pouquinho mais feio ainda. Agora a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, mas vamos marcar outro, porque ainda tem a história de Frecheirinha todinha aí, mas eu queria que você deixasse aí um abraço aí. Com certeza. Nem que você não quisesse, eu queria parabenizar todos os frecheirienses que me acolheram pelos 70 anos do nosso município. É a cidade pequena, mas acolhedora, de braços abertos. Hoje eu fico muito feliz, chegou aqui o Erandi e outros alunos que eu vejo que, professor, minha filha é seu aluno, meu filho é seu aluno. Então, é sua aluna, seu aluno. Então, eu queria agradecer aos frecheirinenses que me receberam de braços abertos, que continuam me tratando como um filho, a sociedadão frecheirense, a professora Fábia. Até esquece que você é do Iguatuane, você é daqui. Viu? O professor Técio. Então, muito obrigado por ter me recebido de coração, de braços abertos. Minha mãe, eu vou pegá-la de novo no Iguatu, porque ela adora Frecheirinha, sabe? Ela gosta da cidade. É uma cidade que tem seus contratempos, mas a gente nota os filhos os frecheirenses, aquelas pessoas de coração bom, pessoas sem maldade, né? Pode acontecer fatos adversos, mas a gente nota que é uma cidade acolhedora. E o que eu queria externar aqui para os meus alunos, Moitinha, é que assim, quando eu, como professor, não incentivo eles a jogarem futebol, não é que eu não queira que eles sejam atletas. Eu quero sim, que eu sou professor de educação física, é que o estudo trará para eles no futuro opções do que eles, se não derem certo no futebol, façam alguma coisa. Porque se eu não tivesse estudado com 35, 36, 37 anos, eu teria que trabalhar no pesado. Sim. E o estudo me deu a opção de 37 anos entrar numa faculdade, me formar. Incentivei outros, como o professor Carivaldo, que Sim. era meu atleta, a fazer o vestibular, a se formar e passar no concurso. Peço a eles isso. Mantenham-se focados nos estudos, que o estudo lhe garantirá um futuro bem mais suave. Então, muitíssimo obrigado, Moitinha, de coração. Seus filhos que foram meus alunos, me conhecem muito bem. Um abração aqui. Você tem 3 filhos que são joias raras. Esses 2 rapazes e aquela garota. A sua esposa, que minha amiga. Então, você, eu não vou nem falar que é um irmão. Logo que cheguei aqui, você foi uma pessoa de braço aberto, sua mãe foi minha aluna lá, às vezes ficava zangado comigo, lá no Conviver, que foi... Ninguém falou dos programas que eu criei. Não, no outro a gente vai entrar... Segundo tempo, programa, o Conviver dos Idosos, durante muitos anos eu fui... Aquilo ali foi bem legal, ainda hoje, né? Funciona, né? Pois tá bom, pois um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus, viu? E mais 70 anos...
com a Freixeirinha cada dia crescendo mais. Muito obrigado. Valeu, beijo no coração, tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.